comecei a conhecer as baladas, mulherada, me viciei em pornografia, até que um dia eu pensei em sumir. Meu nome é Jorge Gomes, tenho 47 anos, eu cresci sem saber o que era infância, sem saber o que era família. Tínhamos uma família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, mas o carinho, o aconchego, a gente não tinha. Meu pai, mas a minha mãe vivia em pé de guerra, né? Presenciei por muitas vezes brigas, meu pai correndo atrás de minha mãe com faca, casa simples, não tínhamos nada. A gente muitas das vezes comia o que nos dava, vestíamos também o que nos davam. A cada tempo que se passava, cada ano, a situação só piorava. E o meu sonho era ir para a cidade grande, São Paulo. E eu achando que se eu viesse para São Paulo, as coisas iam mudar. Ficou pior, porque em São Paulo, chegando, comecei a conhecer as baladas, mulherada, me viciei em pornografia e com uma vida totalmente sofrida em todos os aspectos, né? Sentimental, financeiro, saúde, em tudo. Não tinha felicidade em área nenhuma. Eu colocava faca na barriga, tentava o suicídio dessa forma, até que um dia eu pensei em sumir, morar muito distante de todo mundo, sem dar notícia para ninguém. Por conta de toda essa situação, eu não dormia. Então, numa madrugada, passando de canal, eu parei num canal e estava passando uma programação chamada Fala Que Eu Te Escuto. E ali ele falou do que ia ser passado e já pediu para preparar um copo com água, para que no final do programa haveria uma oração. E no final participei da oração e no final também ele fez o convite. Se a pessoa que estava assistindo quisesse uma vida diferente, buscasse ajuda. A minha situação era tão complicada, mas tão complicada que eu nem sabia que lugar era, o nome, se era igreja. Eu ainda fiquei vários meses assistindo e me programando para ir. Até que um dia eu determinei, uma terça-feira, 4 de setembro de 2001, foi nessa data que eu cheguei na Igreja Universal do Reino de Deus. Eu lembro como se fosse hoje. Eu cheguei e já fui direto lá no altar, na frente onde tinha algumas pessoas atendendo. Hoje a gente sabe que são os obreiros, os pastores, mas na época eu não sabia. Só sabia que era um lugar que ajudava as pessoas e eu já fui direto no altar, conversei com o pastor. Ele já fez uma oração em mim, eu já me senti bem. Ele pediu para mim sentar logo ali do lado que mais a pouco ia começar a reunião. Terminou, eu fui para casa. Um dos problemas maiores que eu tinha era insônia. Naquele dia eu dormi como nunca tinha dormido na vida, porque na verdade eu nunca tinha sabido o que era dormir bem. Na terça seguinte eu vim novamente e comecei a vir. Uma vez que eu entendi que nós temos o livre-arbítrio e o poder de decisão, foi uma das coisas que eu aprendi, que até então eu achava que nasceu assim, seus pais foram assim, sua família for assim, então você tem que aceitar. Achava que era uma sina, que era um karma, alguma coisa parecida. E quando eu cheguei na igreja eu entendi que não, que você tem um livre-arbítrio, poder de decisão, é você quem decide. Então a cada situação eu fui vencendo dessa forma, não aceito isso. Tudo que eu percebia que me fazia mal, eu já cortava. Tudo que aparentava que isso aqui pode me prejudicar, não era fácil, não. Às vezes vinham os convites, vinham as tentações, eu não. Porque se a gente ceder um pouco, daqui a pouco está lá de novo. Em 25 de maio de 2002, eu lembro até o pastor que me batizou, o pastor Raimundo, na época. Eu desci as águas. Ali foi nascendo
dentro de mim o desejo de ajudar as pessoas também. Porque até então eu já estava com um pouco de paz, já tinha um rumo na vida. Eu já queria que determinadas coisas acontecessem na minha vida, que a minha vida sentimental mudasse, porque até então nada dava certo, mas as coisas começaram a andar. E nisso, em uma das pregações, na verdade, o bispo ele falou de uma palavra que eu nunca esqueci. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas seriam acrescentadas. Então, como eu já havia determinado a obedecer a orientação que vinha do altar, então eu pus em prática. Eu esqueci tudo que eu vinha me preocupando muito, com a vida sentimental, com a vida financeira, com os demais familiares que eu tinha, que precisava ser salvo, e foquei no Espírito Santo. É buscar o reino de Deus. Jejum, oração, leitura bíblica, os livros do bispo, passei a ler os que tinham na época, principalmente os passos de Jesus, que me ajudou muito, vigílias, tudo que tinha. Isso vai te aproximar mais de Deus. Eu colocava em prática. E numa quarta-feira, em julho de 2003, eu recebi o Espírito Santo. Na hora da busca, o bispo chamou na frente quem queria receber o Espírito Santo. Eu já vinha com sede de receber o Espírito Santo. E quando ele chamou, já fui de imediato na frente. Eu me rasguei diante de Deus, né? De uma certa forma, eu fui um pouco até grosso, porque eu não aguentava mais aquela situação. Eu falei para Deus, eu falei, não posso aceitar sair daqui hoje sem o Senhor dentro de mim, sem o Senhor me guiando, porque o mundo lá fora é perverso, é traiçoeiro, e para vencer somente com o Senhor. Eu sempre falo que o que Deus sagrada não é de palavras bonitas, é da sinceridade, e Ele conhece o nosso coração. Naquele dia eu fui mais sincero do que eu já vinha sendo com Ele. E eu recebi na hora o Espírito Santo, na hora Ele veio. Ali, uma alegria tão grande dentro de mim, que a vontade de abraçar todo mundo ali que estava ao meu redor, de sair gritando que Jesus existe, que Ele muda e transforma. No meu trabalho, as pessoas começaram a perguntar. Pessoas que falavam, você está com um brilho diferente. Que o meu gerente chegou, na época onde eu trabalhava, ele chegou e falou assim, não sei o que acontece, você chegar aqui, uma luz a mais se acende. Nesse dia eu até falei para ele, olha, não sou eu, é o Espírito Santo. Ele veio para a igreja, lá onde eu trabalhava, todo mundo ganhou Bíblia. A maioria do pessoal vinha para a igreja. Hoje estão aí firme na fé com Deus, por conta do Espírito Santo, através da nossa vida. Então, as demais coisas, Ele foi me direcionando, né? Porque nós sabemos que a vida sentimental vem depois do Espírito Santo. Então, Deus me dirigiu a minha esposa, que é hoje Rosineide Carvalho. Eu sempre falo que eu tenho hoje tudo que um homem de bem precisa, né? Tenho o Espírito Santo, que é tudo, é o que nos guia, é o que nos inspira, que nos fortalece, é o nosso passaporte para o céu. Tenho a minha esposa, a mulher de Deus, tenho um trabalho que eu amo fazer e tenho o trabalho da obra de Deus, o trabalho que a gente faz da UNP, Universal nos Presídios. Para nós é uma alegria imensa, né? Nós temos paz em casa, na rua, no trabalho, aonde nós chegamos, porque o Espírito Santo está com a gente. O trabalho da Igreja Universal na minha vida tem sido de suma importância, porque quando eu cheguei, eu era uma pessoa desiludida, né, de tudo, e Deus, através da Igreja Universal na minha vida, mudou a minha postura, meu caráter, mudou a minha vida sentimental, profissional, mudou num todo, né, a minha vida.